sem mais delongas, vamos abrir a Bíblia Sagrada, porque foi para isso que viemos aqui, para falar de Deus e da sua palavra e não de mim. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ler apenas 3 versículos, do versículo 16 até o versículo de número 18. Eu vou ler até o 20, porque faz parte aqui da perícope. Então vamos ao texto, Marcos 1, de 16 a 20. Fala sobre a vocação dos discípulos, assim diz a palavra de Deus. Leiamos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, mais uma vez buscamos a Tua presença, Deus Todo-Poderoso, que está aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos reunidos para prestar um culto vivo e agradável ao Senhor. Visita o nosso coração nesse instante, Senhor, nos fazendo entender a necessidade de estarmos atentos à Tua voz, a tudo que o Senhor há de falar aos nossos corações nessa noite. Nós acabamos de ler um texto que fala sobre o chamado dos discípulos. E nós também um dia fomos chamados através da Tua irresistível graça. E de forma especial, o Senhor nos chamou e nos comissionou, nos mandou, nos deu a missão de fazermos a diferença onde quer que nós estejamos e anunciar a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho e como o Evangelho, que é Cristo, pode fazer toda a diferença que o homem precisa para ver a sua vida restaurada do pecado e para ter a salvação garantida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor nos abençoe e que sejamos impactados pela Tua palavra, que não volta para o Senhor vazia, conquanto faz tudo o que lhe apraz, Senhor. Abençoe a vida dessa igreja, a vida do pastor Glaciano e tudo mais que esteja debaixo da Tua vontade. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, imagine vocês aí na sua rotina normal, de repente cuidando da casa, de repente cuidando de alguma coisa no seu trabalho, ou você de repente saindo para fazer compras ali no mercado, e de repente você encontra uma pessoa do nada, sem nenhuma programação, e essa pessoa olha nos seus olhos e diz assim: venha e me siga. Que convite meio preocupante, que convite meio perigoso, porque essa pessoa lhe faz o convite, mas não lhe diz onde vai te levar. Essa pessoa lhe faz o convite, mas não lhe dá nenhuma garantia financeira, não promete para você um trabalho, não promete para você moradia. Simplesmente ele olha nos seus olhos e diz: vem após mim, ou então diz: vem e segue-me. Ele não dá explicação do que vai acontecer da sua vida de agora em diante, mas tão somente lhe convida a segui-lo. É bem diferente do que nós estamos acostumados. Com certeza tomaríamos um susto e é bem provável que questionássemos o porquê do convite e para onde ele estaria nos levando. Mas foi mais ou menos esse convite que chegou aos ouvidos dos discípulos. De 2 ou de 4, no caso, aqui mostrados nesse texto. Foi assim que ele convidou Simão e André à beira do mar. Estavam trabalhando, estavam lidando com aquilo que eles lidavam regularmente. Não estavam fazendo nada diferente do que eles sempre faziam. E Jesus observou aqueles homens trabalhando, Jesus analisou ali aqueles homens, e de um olhar completamente diferente do que estamos acostumados,
ele olhou para aqueles homens e disse para eles: venham e me sigam. E assim os discípulos fizeram. Assim eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Agora, o que será que leva uma pessoa a largar tudo na vida para seguir a Jesus? O que será que leva uma pessoa a abandonar muitas vezes uma carreira de sucesso financeiro para seguir a Jesus como missionário, a seguir a Jesus como pregador do evangelho, como pastor? O que será que leva essas pessoas, muitas vezes homens simples, que são usados por Deus, dentro da sua pequenez, Deus os usa para a glória do nome dele, e essas pessoas simples são potencializadas pelo Espírito Santo de Deus para serem grandes homens e mulheres que influenciam pessoas ao redor dela, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, no seu ambiente familiar, ou até mesmo na vizinhança onde mora. Meus irmãos, com certeza há na voz de Jesus, com certeza há no olhar de Jesus algo que transcende aquilo que nós estamos acostumados a fazer, a chamar, a ouvir ou a ser chamado. É algo sobrenatural, é algo muito especial, é algo que não nos estimula ou não nos impele a obedecer a sua ordem. É o que nós chamamos na teologia de chamado eficaz. Quando Deus escolhe, quando Deus chama, através do seu Espírito Santo, ele atrai para si, atrai para si. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele nos ensina que seguir a Jesus não é baseada na escolha humana. Seguir a Jesus não é uma decisão que o homem toma ali baseado em alguma conveniência. Seguir a Jesus, meus irmãos, é uma resposta inevitável à voz do Salvador, que nos chama de forma eficaz ali, mediante o Espírito Santo na vida dos seus escolhidos. Então eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos nesse texto, considerando a soberania de Deus, considerando a resposta humana e considerando o propósito missionário de Jesus aqui nesse texto. Meus queridos, aqui nós vemos Jesus chamando os discípulos para a grande missão. Jesus chamando os discípulos para andar com ele, para aprender dele e para ganharem pessoas. Ao invés de pescarem peixes, agora eles pescariam pessoas. Através de usar as varas, os anzóis e as iscas que estavam acostumados, ou ali as redes que estavam acostumados a usar, agora a mensagem do Evangelho deveria ser pregada. E o Espírito Santo é que faria a obra e atrairia as pessoas a Cristo através da pregação da palavra. Então eles precisavam largar tudo como fizeram para poder seguir a Jesus. Os eleitos do Senhor ouviriam a voz do Senhor. Os eleitos do Senhor atenderiam ao chamado do Senhor. Deus estava assegurando a eles que a colheita era certa. Deus estava assegurando a eles que ali a produção dos peixes poderiam não ser volumosos ou em grande quantidade, de acordo com aquilo que eles almejavam, mas pessoas no tempo determinado por Deus, eleitos do Senhor, antes da fundação do mundo, seriam alcançados através da pregação do Evangelho. E, além de anunciar a Cristo, os discípulos foram ali desafiados a fazer novos discípulos, a gerar outras pessoas tão apaixonadas pelo Evangelho, tão desejosas de fazer Cristo conhecido a outras pessoas, porque foi para isso que Deus enviou Jesus a esse mundo, para cumprir com a sua missão e comissionar a tantos outros que já têm sido chamados por Deus e ao longo da história da igreja cristã têm feito a diferença, sendo guiados por Deus e pelo seu Espírito. Então, Jesus, depois de ter sido batizado, Jesus passou ali 40 dias no deserto, foi tentado por Satanás, e logo depois disso, Jesus chamou os seus discípulos. Jesus chamou ali os primeiros discípulos para fazerem novos discípulos, para andarem com Jesus. Então, queridos, aqui nesse texto eu quero mostrar para vocês como é prazeroso na vida do cristão atender a esse chamado e entender a sua missão. Todo cristão tem uma missão.
E a missão é a mesma para todos. Fazer a diferença, indo ao mundo e fazendo discípulos, fazendo novos discípulos. E isso é baseado num relacionamento que nós temos com as pessoas, porque a forma mais fácil de nós fazermos discípulos é nós investirmos nas pessoas que nós já nos relacionamos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas da escola, da faculdade. É a forma mais fácil, porque essas pessoas já têm um elo conosco, já têm um elo de confiança, já têm um elo de respeito. Então, quando nós vamos até elas e convidamos para ouvir o Evangelho e convidamos a estudar a palavra de Deus com elas, é muito mais fácil de tê-las firmes na igreja junto conosco do que pessoas desconhecidas, que mal nos conhecem. Pode até fazer uma visita, mas vem e vai embora. Pode até atender o convite de um folheto bíblico e vir à igreja no dia convidado, sair daqui, ouvir a mensagem, até mudar algumas coisas em suas vidas, mas é muito mais fácil nós atendermos a essa direção que a própria palavra nos dá dos relacionamentos. Olha aqui, nesse texto, Jesus chamou dois irmãos, Pedro e Tiago, Pedro e André, melhor dizendo, Pedro e André, depois chamou Tiago e João, irmãos. Então olha como o relacionamento começa aí, investido por Deus, o investimento de Deus, ali através de Jesus Cristo, nos mostrando o caminho que deve ser seguido na proclamação dessas boas novas. Então, queridos, eu quero meditar com a igreja aqui sobre o tema, o chamado de Cristo e a missão dada aos seus. O chamado de Cristo e a missão dada aos seus. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse texto é que o chamado de Jesus, ele é soberano e eficaz. Soberano e eficaz. Deus chama quem quer, na hora que Ele quer, e quando Ele chama, a pessoa responde de forma positiva. Quando Ele chama, a pessoa de fato obedece. Então, queridos, os versículos 16 e 17 nos mostram o seguinte: caminhava então Jesus ao mar da Galileia e viu ali os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Meus irmãos, Jesus aqui estava caminhando. Aqui não era um caminhar para refletir sobre a vida, não era um caminhar sem ter um propósito, não era um caminhar para espairar a mente, para pensar na vida. Não, Jesus estava caminhando com um propósito. Jesus estava com um propósito estabelecido, não estava ali vagando simplesmente, mas de forma intencional. Jesus, ao sair ali da tentação no deserto, ele vai em busca de arregimentar os seus primeiros discípulos. Ele vai ali para trazer para si aqueles que seriam seus discípulos. E Jesus viu aqueles homens trabalhando. Jesus observou que aqueles homens não eram homens inertes, não eram pessoas ociosas, mas de forma especial Jesus analisou o contexto ali daqueles homens. Jesus percebeu através de uma simples atenção, de um simples momento de atenção, Jesus foi percebendo ali que aquelas pessoas eram as chamadas, escolhidas para serem os seus discípulos, e com o discernimento que só Deus tem, ele chamou para si aqueles dois homens. E esses homens estavam fazendo o quê? Justamente lançando as redes, aquilo que era muito comum para eles. Às vezes a gente pensa que a gente vai esperar de Deus um chamado sobrenatural, que quando Deus me chamar para ser um missionário, ou quando Deus me chamar para ser uma missionária, eu vou sentir um arrepio, eu vou sentir alguma coisa diferente, e Deus vai me constranger, e eu vou chorar, e eu vou vir e vou me ajoelhar, e dizer: Senhor, eu quero ofertar a minha vida ao Senhor. E se tiver um gasofilaço ou algum tecido aqui que a gente possa se ajoelhar e dizer: eu sou a oferta, Senhor, de forma voluntária eu estou me entregando para missões. Você não vai sentir nada diferente, porque o chamado Deus já deu, já fez. Não espere vir algo diferente ou sobrenatural, não, o chamado já está feito. Ele disse: ide ao mundo, fazei discípulos. Pregar o evangelho, fazei discípulos.
fazer novos seguidores de Cristo, não seguidores do pastor ou não seguidores de cada um de nós, mas seguidores de Cristo. De forma gratuita nós recebemos, de forma gratuita também nós devemos dar. Então, olha como Deus está atento à nossa rotina. Às vezes a gente diz que não tem tempo de pregar o evangelho. Mas, irmãos, o que mais temos é tempo. Eu não tenho oportunidade de pregar o evangelho. O que mais temos são as oportunidades. Porque eu não tenho tempo de ir para o evangelismo da igreja. Deus chamou a gente para fazer o evangelismo pessoal. Como igreja, a gente evangeliza também, mas o chamado é para o evangelismo pessoal. Então, não importa onde você esteja, toda a situação é uma oportunidade. Até mesmo dentro de um Uber, você pode anunciar o evangelho para o motorista do Uber. Às vezes a gente tenta puxar a conversa, mas a conversa nunca é sobre Cristo, que a gente puxa com o motorista do táxi. Nunca é sobre Cristo. A pergunta é sobre como é que está o trânsito, como é que está seu dia, e aí está na correria, né? Poxa, imagino você aí, que trânsito ruim, né? Como é difícil dirigir na cidade de Salvador. Aí começa o papo. A gente começa com essa história e aí o papo rende, né? O papo rende. Mas nunca é sobre Cristo. Às vezes a gente pede a Deus a oportunidade, um tempo, um dia na semana, um sábado ou um domingo livre à tarde para poder fazer evangelismo. Irmãos, precisamos fazer evangelismo no trabalho. Precisamos evangelizar o nosso patrão, os colegas de trabalho, evangelizar o supervisor da loja, evangelizar o colega da faculdade. Precisamos evangelizar ali o colega do colégio, o pessoal que joga o baba, pega o baba, que joga basquete, joga vôlei, anunciar o evangelho para essas pessoas. Não só testemunhar com a vida é importante. É importante sim, muito importante. Mas tem crente que entende que testemunhar com a vida é suficiente. Jesus nos chamou e nos disse que a crença vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Então você precisa abrir a boca, meu irmão. Abra a boca. Converse. Puxe assunto. Fale de Jesus. Nas redes sociais, fale de Jesus. Jesus está atento à sua rotina. Eu não tenho tempo. É mentira. É mentira. É um engano pessoal, né? Um engano próprio, enganando-nos a nós mesmos, com essa ideia de que não temos tempo, que não temos oportunidade. É o que mais temos, com toda certeza. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele se encontra em todos os ambientes. O ambiente secular que nós estamos é um lugar onde a gente deve testemunhar do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, mas também anunciar com os nossos lábios o que Deus tem feito por nós. Jesus chamou essas pessoas para agirem, e nós precisamos também agir. O versículo 17, Jesus diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse termo vinde após mim está no grego no tom imperativo. Não é um simples convite, é uma ordem. Venham depois de mim. Venham, me sigam. Venham, me sigam. E aqueles dois homens largaram tudo como estava. Deixaram as redes lá. A gente não sabe dizer nem se a rede já estava toda desembolada, se já estava toda ali preparada. Não, largaram do jeito que estava. E seguiram a Jesus. Então, é uma ordem de uma autoridade. É como se fosse um general, como se fosse um major, dando uma ordem, e ali o subalterno precisa seguir, precisa cumprir exatamente à risca aquilo que lhe foi mandado fazer. Então, é o Senhor quem comanda, Ele é o Deus soberano, e aqueles discípulos entenderam. Da mesma forma que Jesus disse, vinde após mim, Ele diz também de forma imperativa, ide ao mundo e fazei discípulos. Não é um convite para quem quiser ouvir, é uma ordem para todo cristão. E quando você chegar lá em cima, não tenha dúvidas que eu e vocês, todos nós, iremos prestar contas a Deus. E o que a gente não vai poder alegar é falta de tempo ou falta de oportunidade para falar de Jesus para as pessoas. Não vamos poder usar esse argumento ou essa desculpa. Certo?
De jeito nenhum vamos poder usar essa desculpa. Esse vim após mim, a construção ali no grego desse verbo vir, implica também numa ideia contínua. É uma ordem, e é uma ordem contínua. Venham e continuem vindo, e vindo sempre após mim, vindo sempre após mim. Implica numa ideia de se tornar um discípulo, de andar junto, de se tornar um discípulo, de aprender estando junto. E isso continuamente. É uma caminhada, enquanto estivermos aqui nesse mundo, é uma caminhada com o Mestre, até Ele voltar ou até nós morrermos. É uma caminhada constante. Então, precisamos anunciar esse evangelho de forma contínua. Contínua. Não tem desculpa para empregarmos aqui diante de Deus, diante desse chamado. E esse chamado, irmãos, é um chamado que desfaz todas as forças do homem, desfaz todo tipo de amarra que esteja prendendo o homem. As coisas desse mundo não têm poder diante do chamado do Senhor. É como um pedaço de metal e o ímã. Quando o ímã puxa o metal não consegue resistir à força magnética ali do ímã. Quando o ímã impõe sobre o metal a força magnética, sendo o ímã forte como é, e o metal sem ter nenhum poder ali de dizer não ou de repelir aquela atração, o metal vai até o ímã. Dessa mesma forma é o chamado do Senhor. Quando Ele chama, imediatamente nós vemos que devemos seguir a esse Deus Todo-Poderoso. João Calvino, falando sobre esse texto, ele diz assim: o chamado de Cristo é eficaz não por causa do mérito dos homens, mas por causa da graça gratuita de Deus que os atrai a si. Então, através da graça gratuita de Deus, não por méritos nossos, é que nós somos atraídos para Deus. Não merecíamos estar ligados a Deus, termos sido chamados por Ele, mas louvemos a Deus por isso, porque fez toda a diferença na minha vida e na sua vida. Sproul, também um grande teólogo, falando sobre esse texto, ele diz assim no livro A Santidade de Deus, ele diz assim: quando Cristo chama um homem, Ele não está oferecendo uma sugestão, mas emitindo uma convocação real e eficaz. A graça não pode ser resistida. Então, é uma convocação real. Convocação real. Ninguém pode dizer não à ordem do rei. E a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 10, na seção 1, que fala sobre o chamado eficaz, diz assim: todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e somente esses, é que Ele, no tempo por Ele determinado, e por meio do seu Espírito, chama eficazmente. Então, aqueles que Deus predestinou no tempo de Deus serão chamados e virão de forma eficaz. Meus queridos, algumas aplicações práticas aqui desse primeiro ponto. Na nossa família, quantas pessoas da sua família conhecem a Jesus como você conhece? Quantas pessoas ali que convivem com você conhecem os seus erros e acertos, conhece o seu temperamento, conhece a sua rotina? Essas pessoas conhecem Cristo através de você? Você já conseguiu, através do seu testemunho e de sua palavra, sempre temperada com sazon, com sal, com amor? Será que essas pessoas veem Cristo em você e no que você fala, nas suas decisões? Elas precisam ver a Cristo através de você. Deus vai cobrar o sangue dos inocentes, das pessoas que estavam do nosso lado e nós não evangelizamos. E Deus vai começar cobrando da minha e da sua parte pela nossa família. Às vezes é o pai ou a mãe, um irmão, a família mais próxima, certo? Uma irmã, um primo que anda junto, foi criado junto. Deus vai cobrar de mim e de você no trabalho. No trabalho. Sua profissão não pode definir se você vai ser um missionário ou não. Ah, pastor, é difícil no meu ambiente de trabalho. Eu sou médico, trabalho ali fazendo cirurgia. A pessoa já chega ali anestesiado, não dá nem para evangelizar.
é bem provável que na hora da cirurgia você não consiga evangelizar o paciente, né? Eu já trabalhei como instrumentador cirúrgico antes de ir para o seminário. Eu fui instrumentador cirúrgico depois do 2º grau e vi ali muita gente batendo papo enquanto a pessoa estava ali anestesiada. Se fala sobre tudo na cirurgia. Acho que talvez tenha alguém aqui da área. Se fala sobre tudo, sobre futebol, sobre casa, sobre tudo, sobre investimento financeiro. Se fala sobre tudo na hora da cirurgia. Mas não se fala sobre Cristo. Às vezes a gente imagina que o nosso trabalho nos impede de sermos cristãos de fato, porque a gente tem que... Quem trabalha na área da política, então, vai dizer assim, pastor, porque eu trabalho na política e dependo disso, então, de acordo ali com a legenda, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Não, a minha legenda é Cristo. O meu código de fé e de prática não é o estatuto do partido. O meu código de fé, minha regra de fé e de prática é a Bíblia Sagrada. Então, se fere a Bíblia, eu não faço. Se fere o Evangelho, eu não faço. Mesmo que isso custe o meu emprego, certo? A gente precisa também no trabalho fazer toda a diferença. E de forma genérica, pensando em outros ambientes, em todos os ambientes nós devemos aproveitar essa oportunidade. Mas, queridos, em segundo lugar, Jesus ele capacita os seus seguidores para serem missionários. Deus chama e capacita. Olha o que diz o versículo 17, eu vou ler de novo. Disse Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não foi buscar os seus discípulos nas escolas ali dos rabinos. Jesus não foi procurar os estudantes de teologia para serem ali os seus discípulos ou na elite sacerdotal. Não foi ali que Jesus foi em busca dos discípulos, mas Jesus chamou pessoas simples. Jesus não julgou o fato das pessoas terem um potencial em si mesmas para serem bons discípulos, mas Jesus chamou e recrutou pessoas operárias, pessoas simples, pessoas com conhecimento limitado, mas o texto mostra a grande importância do discipulado e de ser capacitado para ser um bom discípulo. O texto diz... Jesus diz, vinde após mim e eu vos farei. Farei está no futuro, todo mundo sabe. Então, seguir a Cristo não é ainda ser um missionário. Seguir a Cristo é você estar matriculado na escola de missionários. Certo? Você já é um missionário em potencial. Já pode falar do que Jesus fez na sua vida. E da diferença que Jesus começou a fazer através da palavra e do conhecimento da palavra e da prática da palavra na sua vida. O que Jesus já mudou. Isso aí é na hora que a gente já é alcançado pelo Evangelho, isso já começa a fazer a diferença em nossas vidas. Mas Jesus chama os discípulos ali para que eles aprendam, para que eles sejam preparados, porque a obra do Senhor é extensa. Muito bem faz aqueles que aspiram ao episcopado. Quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É o que o apóstolo Paulo escreve. Mas a gente sabe que a quem muito é dado, muito é cobrado. E a gente precisa estar em condições de sermos bons discípulos. Então precisamos ser preparados, capacitados para fazermos o trabalho. Ninguém nasce sabendo. Você precisa estudar para ser um bom advogado, você precisa estudar para ser um bom professor, você precisa estudar para ser um bom gari, para ser um bom funcionário, não importa o ambiente, você precisa aprender para ser um bom pedreiro, você precisa aprender. Então os discípulos foram chamados para serem missionários, para pescarem pessoas ao invés de peixes. Então era um ramo que eles não entendiam e que precisavam ser capacitados. Estão vocês aqui, irmãos, sendo capacitados por essa igreja, todos vocês aqui, no meio da semana e nos fins de semana, estão aqui, alguns já há 2, outros há 5, outros há 10, outros há 20, outros há 30 anos ou mais, já sendo capacitados. Essa escola, meus irmãos, não tem fim. A gente vai continuar sendo capacitado até Jesus voltar ou até morrermos. Mas a gente já está no estágio. A gente já está no estágio, irmãos. É para ir estagiando.
Ah, pastor, eu estou só aprendendo. Ah, presbítero, eu estou só aprendendo. Quando eu souber tudo da palavra, eu vou fazer missões. A gente nunca vai saber tudo. A gente vai morrer entendendo que conhecemos e precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. A gente não consegue conhecer a Deus de fato. Nós conhecemos a Deus naquilo que Ele se revela através da palavra. É muito pouco o que sabemos a respeito de Deus aqui na revelação bíblica. Deus é muito mais, infinitamente mais do que está revelado a nós na sua palavra. Mas nós precisamos, irmãos, já começar com o estágio. Ah, eu estou me preparando para fazer. Não, irmãos. O estágio já começou. E o estágio, são quantas horas de estágio? 180 horas, 200 horas de estágio? Irmãos, o estágio é todo dia. 24 horas. Uma vez lendo um livro, eu vi um conto, uma história, dizendo assim que Deus está preservando os cristãos nesse mundo com um só objetivo. E aí ele seguiu dizendo, tem duas coisas que fazemos no mundo com a mesma letra que só podemos fazer aqui. No céu não podemos fazer. Então, alguns já estão no céu e não podem mais fazer nenhuma dessas duas coisas. Não podem mais fazer nenhuma dessas duas coisas. E os que estão aqui no mundo estão sendo preservados para das duas fazer uma coisa só. E aí ele pergunta, e ele diz, pecar, nós só podemos pecar aqui nesse mundo, porque na eternidade com Deus não há pecado, e pregar o evangelho. Só podemos fazer aqui nesse mundo também. Deus está nos preservando aqui como cristãos para pecar ou para pregar? Com certeza a resposta todo mundo sabe, pregar o evangelho. Mas o que nós mais fazemos no nosso dia a dia? O que mais nós fazemos das duas opções? Pecamos mais ou pregamos mais? É uma resposta que você deve dizer para Deus e não para mim. Eu também tenho que entender que às vezes eu peco muito mais do que prego. E alguma coisa precisa ser mudada, não na palavra, mas na minha prática cristã, na minha vida cristã, nessa corrida cristã que Deus me confiou. Eu preciso estar mais preparado, eu preciso estar mais focado, eu preciso estar em mais comunhão com Deus e cumprindo de forma fiel o ID do Senhor Jesus Cristo, para que peque menos e esteja mais apto para ser instrumento na mão de Deus. John Wesley, um grande pregador, ele disse uma frase que é muito utilizada hoje em vários sermões. Ele diz assim, dê-me 100 homens que não temam nada senão a Deus, e com eles abalarei o mundo. Dê-me 100 homens que não temam nada senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Então, irmãos, se nós estivermos dispostos a fazermos a diferença, tendo Deus como nosso Senhor e Salvador, temendo a Ele, cumprindo com a sua palavra, com certeza seremos instrumentos valiosos na mão do Senhor Jesus Cristo. Um teólogo chamado Martin Lloyd Jones, ele escrevendo o livro Evangelismo e o Espírito Santo, ele escreveu assim, todo cristão é um evangelista, porque todo cristão é uma testemunha da graça que o salvou. Todo mundo pode chegar para alguém e dizer, minha vida era assim, depois que Jesus entrou nela, a minha vida agora é assim. Então, isso aí já é material para você iniciar esse processo já do aprendizado e do estágio. Meus queridos, algumas práticas foram abolidas da igreja e eu quero sugerir que elas voltem à prática regular. Falando sobre capacitação, uma escola que foi muito importante para mim, antes do seminário, foi o culto doméstico. Uma escola de teologia que acontecia na casa de painho e maninha, todos os dias que não tinham culto na igreja. Está ali minha irmã e minha prima, certo? Estudamos todos na mesma escola de teologia. Escola de teologia Presbítero Nivaldo. E desde criança, pequeno, meu pai dizia, hoje quem vai dirigir é você. Prepara aí a liturgia, que é você hoje que vai dirigir. Ou então dizia, olha, é você que vai trazer a mensagem. E a gente sempre usou o Pão Diário, aquele livrinho. Não sei se sempre foi o mesmo nome, mas sempre um devocional diário. E eu tinha que estudar o devocional diário, estudar
devocional diário, estudar o texto que o devocional se baseava para poder falar um pouco a respeito desse texto. E a escola começou cedo. Graças a Deus, começou bem cedo. E essa escola de capacitação, infelizmente, está abolida em muitas famílias das nossas igrejas. Esse mês agora de fevereiro, lá em Rafael Jambeiro, o texto de frente do boletim, na verdade de frente é outro, mas o texto dentro do corpo do boletim é justamente falando sobre a volta da prática do culto doméstico. Meus irmãos, faz toda a diferença, queridos. Faz toda a diferença. Desde a UCP, a reverência, saber a hora de levantar, sentar, dobrar os joelhos, aprender a abrir a Bíblia, aprender a ler, perder a inibição ali em casa, certo? Sendo ensinado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos mais velhos, ou o fato de ensinarmos aos nossos filhos, faz toda a diferença para sermos quem somos hoje. E você que não teve o privilégio de ser criança e aprender no culto doméstico, foi alcançado por Jesus já adulto, mesmo sem saber direito como fazer, pergunta ao pastor Glaciano, pergunta ao conselho da igreja, como é que funcionava, como é que eu faço, eu tenho que partir de qual material, como é que funciona, quanto tempo mais ou menos, 15 minutos por dia, irmãos. Ali, mesmo que não seja todo dia, no dia que não tiver culto na igreja, ou escolhe um dia, toda segunda-feira, a gente vai ter o culto doméstico. E para tudo, senta todo mundo, ora juntos. Coloca aí o irmão mais velho para orar, a irmã mais nova para orar no final, outro para ler a Bíblia. Vai dividindo ali quem vai orar. Bota alguém para cantar, fazer um solo, certo? Solo também quase foi abolido da igreja, né? As irmãs que antigamente cantavam na igreja, os irmãos faziam um quarteto, faziam um trio, louvavam ao Senhor. Isso também, infelizmente, foi ficando para trás. Eu sou desse tempo aí, viu, irmãos? Desse tipo de presbiterianismo, certo? Então, assim, são coisas que precisam voltar à nossa rotina, a fim de estarmos melhor capacitados para fazermos a obra do Senhor. Em terceiro e último lugar, Jesus chama pessoas dispostas para fazer a obra e para renunciar. Jesus chama pessoas que, de fato, estejam desejosas e aptas para abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo. Cristo chama aqui no versículo 18, quando diz: a eles, vinde após mim, e eles seguiram a Jesus. O texto diz que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. A resposta ao chamado eficaz do Senhor revela um coração disposto. Os discípulos foram chamados e eles largaram tudo. Não disseram assim: deixa eu primeiro guardar a rede, deixa eu falar com o painho, deixa eu falar com a maninha. Não que não os considerasse. Os consideravam, mas atenderam o chamado do mestre primeiro. O chamado do mestre não foi que eles abandonassem a família, foi que eles o seguissem naquela hora. E eles seguiram. Passaram a fazer parte da tropa de Jesus, certo? Do grupo de Jesus, dos discípulos de Jesus, mas depois voltaram para casa, depois conversaram com os seus, com certeza. Não foi para largar todo mundo sem notícia. Naquele tempo não tinha GPS, não tinha WhatsApp para mandar mensagem, certo? O chamado foi imediato, eles tinham que seguir, mas depois eles tinham outras necessidades a fazer, e uma delas era dar suporte, até que Deus os chamasse para alguma missão, certo? Para que então eles tivessem que renunciar tudo e largar para trás. Mas eles abandonaram os seus afazeres ali de forma imediata, não pediram explicação, não disseram para onde Jesus iria chamá-los, mas simplesmente obedeceram à ordem do Senhor. Estavam dispostas a renunciar. Meus irmãos, as pessoas escolhidas por Deus para uma missão especial, normalmente são as pessoas que estão trabalhando. Normalmente não são as pessoas ocupadas. Normalmente não são as pessoas que estão desocupadas ou estão ociosas. Deus, Ele chama pessoas em ação. A gente vê, por exemplo, a Moisés cuidando do rebanho do seu sogro, quando o Senhor o chama para uma grande obra, para uma grande missão. Então, Deus chama a gente que é ativo. As pessoas que me conhecem dizem assim: pastor Nivaldo, o senhor é muito hiperativo. Por que o senhor é assim, pastor? Todo hiperativo, todo agoniado. O senhor não descansa não, o senhor não dorme, o senhor está de manhã e tarde de tarde, quer culto de noite, quer fazer isso, quer viajar. O senhor não cansa não. Eu digo: irmãos, o tempo urge, Jesus está voltando.
Eu já perdi muito tempo com outras coisas. Agora, meu foco é o Senhor Jesus. Minha esposa mora em uma outra cidade, porque está no estágio probatório. Trabalha em uma outra cidade. A gente mora separado. Passa alguns dias da semana juntos, mais uma outra parte dos dias longe. E aí eu digo, olha, minha esposa não está aqui, minha filha não está comigo. Eu vou aproveitar. É de manhã na igreja, de tarde na igreja, de noite na igreja. Tudo que eu preciso fazer, eu levo para a igreja. Estudar, eu levo material para estudar na igreja. Qualquer coisa na igreja, dali a gente já visita, já participa de reunião na igreja, online, e faz tudo já lá, certo? E até uma merenda a gente acha lá de vez em quando que os irmãos levam. Sabe que o pastor está na igreja, o pastor está lá estudando. Levar um cuscuz, levar uma merenda, um café, certo? Sempre acontece de Deus mandar um anjo lá para nos abençoar. Então, irmãos, a gente precisa entender que você está aqui para pregar. Deus não prometeu para você uma vida de sucesso ou ser bem-sucedido financeiramente. Deus prometeu para você que Ele seria fiel. Deus prometeu a você que lhe daria forças. Deus lhe disse que você é mais do que vencedor, mas Deus lhe chamou para fazer uma grande obra. Então, não deixe para depois. Aproveite as oportunidades que o Senhor tem lhe dado, porque quem não é um missionário é um campo missionário. Quem não se enxerga como missionário é, então, um campo missionário. Então, precisamos largar o comodismo, precisamos entender que, por Cristo, a gente deve largar tudo que for necessário, que for exigido diante de um chamado e atendermos a Cristo. Você vê que é questão de prioridade. É questão de prioridade. Às vezes, para um futebol, para um torneio, para um campeonato aí do esporte que a gente gosta, um jogo, alguma coisa assim, a gente abre mão de tanta coisa, até agendada previamente, porque aquilo é mais importante para a gente. Então, Cristo e a sua obra é muito mais importante para mim e para você. Então, que nós atentemos para a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. É um chamado importante que o Senhor faz à sua igreja, e nós, como igreja do Senhor, precisamos estar prontos para atender. Quem quiser aprender um pouco mais sobre missões, procura lá no site da Junta de Missões Nacionais, JMNPB. Você vai ver quantos campos estão sendo plantados no Brasil, quantos missionários estão sendo instrumentos na mão de Deus, em lugares que talvez você e eu, ou alguns de nós, não estivéssemos dispostos a ir, e quantos têm renunciado vários benefícios que o mundo dá por conta de entender a urgência do chamado. Então, que Deus abençoe essa igreja. Eu passei por aqui pensando quantos lugares aqui perto ainda não tem igreja presbiteriana. Tem um campo lá de Ipitanga, vocês estão plantando uma igreja aqui em Vilas. O campo em Ipitanga, se Deus permitir, deve de alguma forma continuar, mesmo que não seja no mesmo local, num local menor, num lugar alugado, não sei, mas deve continuar. E quem sabe ali vocês já vislumbrarem outros trabalhos nessas praias aqui da região, que não temos IPB, em várias praias daqui de Camaçari, dessa região subindo aqui. Então, é muito trabalho que Deus tem a realizar através dos irmãos. Então, que essa visão missionária, que não é nada novo, desde os tempos de Jesus até hoje, que essa visão missionária possa ser o norte da Igreja Presbiteriana de Ipitanga, como sempre foi, doravante principalmente. Então, que Deus nos abençoe, queridos. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, depois eu passo a palavra para o presbítero Peralva. Ó Senhor Deus, nós ouvimos a Tua voz nessa noite, tivemos o privilégio de estar aqui com os irmãos em Ipitanga. Estão aqui as pessoas que o Senhor quis que estivessem, determinou que estivessem. Eu sei que hoje aqui em Lauro está acontecendo uma micareta, festa da carne. Já vimos ali pessoas em ambulâncias da SAMU, feridos, e já deixou destroços físicos e também destroços espirituais, sempre deixa essas festas da carne. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas, que o Senhor abençoe a igreja de Ipitanga, a igreja de Vilas, que os teus filhos possam se influenciar
não serem influenciados, mas estar presente nessa região para influenciar, melhor dizendo, a essas pessoas que buscam esperança, estão como ovelhas sem pastor e precisam do Senhor, precisam do Evangelho. Então, que o Senhor possa despertar vocação missionária no coração de todos presentes aqui nessa noite e, em nome de Jesus, nos fortalecer em Cristo. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém.